Vamos lá, continuando com mais um problema da vida real que também pode acontecer com você. Bem? Duas torneiras podem juntas encher um recipiente em 18 horas. Legal? Então você tem duas torneiras enchendo um recipiente. Imagina um balde muito grande ou um tanque. Qual o tempo que cada uma sozinha leva para encher esse recipiente se a primeira emprega nessa operação 27 horas a mais que a segunda? Legal? Esse é um problema muito típico desse tipo do primeiro e segundo grau. Na verdade, a gente vai ver que esse é um problema do segundo grau, tá legal? Porque envolve uma equação do segundo grau, mas ele aparece muitas vezes, tá legal? Então é interessante demais a gente saber como trabalhar com eles. Bom, vamos lá. Para a gente entender, é sempre legal a gente fazer um desenho, ok? Então aqui eu tenho um recipiente, tá bem? Eu tenho aqui uma torneira, eu tenho aqui uma torneira A, eu tenho aqui uma outra torneira que é uma torneira B, tá legal? Esse recipiente ele está enchendo de água, tá bem? E ele tem um volume que eu vou chamar de uma quantidade total, tá legal? QT é um símbolo de quantidade total de volume de água que tem aqui dentro, tá legal? Aqui é importante a gente imaginar o conceito de vazão, ou fluxo de água. Quer dizer, vamos pensar que a torneira, para a gente entender, quando eu abro uma torneira muito forte, sai mais água por unidade de tempo. Quer dizer, quando eu abro a torneira bem fraquinha, sai, vamos supor aí, 5 ml por segundo. Se eu abro a torneira um pouco mais forte, 100 ml por segundo. Se eu abro a torneira muito, muito forte, 1 litro por segundo, tá legal? Pensando aí numa torneira muito potente. Então, a força com que a água sai, eu não meço pela quantidade de água, mas pela quantidade de água por unidade de tempo, tá legal? Neste caso, ele está falando em horas, tá certo? Ele fala aqui 18 horas, 27 horas, vamos até sublinhar aqui, ó, 18 horas, 27 horas, então ele está falando de horas. Então, eu posso definir a vazão, eu vou chamar de V, da torneira A como a quantidade de água da torneira A dividido pelo tempo que passou. Tá legal? E a vazão da torneira B é a quantidade de água que saiu da torneira B dividido pelo mesmo tempo. Tá legal? Então, no mesmo tempo, a torneira A despeja uma quantidade de água e a torneira B despeja uma outra quantidade de água. Neste caso, ele está dizendo que a primeira demora mais para encher, portanto, a vazão dela é menor, sai menos água por hora, ou por minuto, ou por segundo. Tá legal? Nós vamos assumir aqui nesse problema que ninguém está mexendo na velocidade da vazão da torneira. Ou seja, a torneira está ligada numa determinada vazão e ela permanece assim do começo ao fim, até encher o meu recipiente, tá legal? Obviamente eu posso mexer no meio do caminho e isso mudaria completamente as condições do meu problema, tá bem? Legal. Uma coisa importante aqui da gente saber é a seguinte, se a vazão A é a quantidade de líquido que sai da torneira A dividida pelo tempo e a vazão da torneira B é a quantidade de líquido que sai da torneira B dividida pelo tempo, eu sei que para formar a quantidade total, essa quantidade total ela é dada por toda a quantidade que saiu da torneira A, mais toda a quantidade que saiu da torneira B. Tá legal? Então, eu tenho aqui quantidade que saiu da torneira A, mais quantidade que saiu da torneira B, é igual a quantidade total. Tá legal? Muito bem. Agora, ele te dá uma outra informação que é a seguinte. Vamos continuar com essa mesma caneta aqui. Ele está dizendo para você que numa situação em que elas estão enchendo sozinhas o recipiente, a primeira torneira demora 27 horas a mais que a segunda. Tá bem? Como é que eu posso contabilizar isso? Eu vou dizer que a vazão da torneira A, que eu conheço, ela é a quantidade total, porque agora eu estou enchendo o recipiente só com a torneira A, e ela demora um tempo que eu vou chamar de tempo A, para encher todo o recipiente.
tá bom? Percebam que essa vazão é a mesma dessa, mas enquanto aqui eu estava dizendo que uma quantidade de A para despejar água no recipiente junto com a torneira B, aqui eu estou dizendo que a torneira A está despejando toda a água neste recipiente, sozinha. Portanto, a vazão aqui vai ser calculada como uma quantidade total dividida por um tempo que eu não sei qual é. Tá legal? Mas é um tempo A. E por outro lado, a vazão da torneira B, quando ele está sozinha, é a quantidade total. Quando a torneira B está sozinha, ela enche tudo, num outro tempo que é o tempo B. Tá legal? A informação que o enunciado está me dizendo é que a torneira A leva 27 horas a mais do que a torneira B. A primeira torneira emprega nessa operação 27 horas a mais que a segunda torneira, que a gente está chamando de torneira B. Muito bem, então perceba que nós temos várias fórmulas aqui com várias letras e poucos números. Agora a gente tem que sair dessa enrascada para sobrar só algumas coisas que nos interessam. Bom, o que nós vamos fazer agora é chamar estas duas equações de 1. Esta aqui, 2. E esta aqui, 3. Só para a gente organizar melhor o nosso pensamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação 2 e vou usar as equações que estão em 1 para substituir esse monte de letrinha. Tá legal?